Olá, muito boa tarde. A educação é um direito fundamental que ajuda no desenvolvimento de um país e de seus indivíduos. É primordial para o crescimento de uma sociedade. Eu comecei o Amazônia Mulher falando isso porque a minha entrevistada de hoje é um exemplo de empreendedorismo e dedica a maior parte da sua vida na educação no Amazonas. A minha entrevistada de hoje é Nelly Falcão de Souza. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Obrigada, é um prazer muito grande participar do teu programa. E estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa vida, né, para o teu telespectador. Geralmente as pessoas, né, gostam de ouvir histórias de vida, né? Sim. E eu acredito que eu possa dar um pouquinho, né, através da minha história, de bons exemplos. Sim, com certeza. A professora Nelly, que graduou-se em pedagogia e é mestre e doutora em educação. Quando foi que surgiu a vontade de você seguir pela área da educação, professora? Então, desde muito pequena, eu sou filha de professora, a professora Marta Falcão. A minha mãe foi assim o meu exemplo, né, o meu estímulo para seguir nessa carreira, participando da vida dela intensa, voltada para a educação. Eu fui criada vendo a luta da mamãe, o desprendimento dela, porque no início da carreira dela, ela deu 3 anos da vida dela ensinando gratuitamente, né, crianças a fim de adquirir experiência. Então, trabalhando de manhã e de tarde e à noite para sustentar uma família de 6 filhos, e até muitas vezes ajudando-a, porque ela levava muitos cadernos para casa para corrigir, como todo professor leva, professor principalmente. Antes era chamado professor primário, né, secundário e do ensino superior, de faculdade mesmo. E a mamãe passou pelos 3 níveis. Então, eu ajudava na correção de tarefas. Quando ela saía com os alunos para as excursões, ela tinha que levar os filhos, porque não tinha com quem deixar os filhos. Aquelas excursões na mata, de clube, a questão da Amazônia. Ela foi professora de ciências, né, naturais, então ela sempre falava da beleza da ciência, que ciência é vida. Então, ela foi minha professora também, coincidentemente. Então, acredito que esse DNA dela eu herdei, né? E então, eu casei muito cedo, né? Casei com 18 anos. Nessa época eu estava me preparando para o vestibular. A minha ideia era fazer inicialmente medicina. Já havia, né, feito curso de magistério no ensino médio, lá no Instituto de Educação do Amazonas, e paralelo eu fazia o curso científico no Colégio Estadual. E seguindo a orientação da minha mãe, que dizia assim, que fazer o magistério, que antes o magistério era era profissionalizante, ela dizia: minha filha, você já vai sair com um diploma. Com isso, você já pode trabalhar. E se você vai fazer o científico, para fazer medicina, você só vai ter o seu título quando terminar a faculdade de medicina, com 7 anos. Eu acho que a dona Marta já queria A ir, mamãe né? já estava me encaminhando. E eu segui justamente a recomendação dela. Eu sempre fui uma filha muito obediente. E aí fiz o magistério e fiz o científico para me preparar para a medicina. E o sonho de ser médica logo foi interrompido com o casamento, né? Porque eu também casei com um rapaz muito jovem, então na cabecinha dele, ele não queria que a mulher dele fosse médica. Então ele também preferia que fosse professora. E a natureza conspirou, né? Foi uma A meu decisão favor, muito porque acertada, né?
porque eu sou assim, né? Tive uma vida extremamente feliz, né? Pela profissão que eu escolhi, pelo legado que eu entendi que eu tinha, né? Que era buscar, né? Um ensino de qualidade para o nosso estado. Embora eu tenha enveredado pela iniciativa privada, né? Porque eu acabei trabalhando nos meus negócios, que começou primeiro no Chapeuzinho Vermelho, que foi a minha primeira experiência quando eu ainda era estudante de pedagogia e era mãe, né? Meu filho estudava no Chapeuzinho Vermelho e aí surgiu a oportunidade de eu alugar a escola onde meu filho estudava, porque a diretora ia embora, a diretora e proprietária, ia embora de Manaus. E aí foi uma experiência assim maravilhosa, né? Aí e lá no Chapeuzinho Vermelho eu descobri que eu dava para o negócio, né? Ou seja, que era aquilo mesmo que eu queria, conviver com as crianças. E no Chapeuzinho Vermelho, embora eu fosse diretora, mas eu também dava aulinha de inglês para as crianças, eu tocava acordeon nas quadrilhas, batia tambor no boi, então dançava com as professoras. Então eu vivenciei assim, tudo que eu ensino hoje, eu vivi na prática antes. E eu acho que essa experiência também, ela é muito sábia, porque quem não sabe fazer, é difícil saber mandar e cobrar, né? Então, assim, a minha vida toda, né, que já passam de 30 anos já de experiência, foi sempre assim, de ensinar, de orientar, ensinar a professora a ser professora, ensinar a coordenadora a ser coordenadora, né, ensinar o meu corpo administrativo a ter uma postura de educador também, porque dentro de uma escola, desde o servente até o diretor, eles têm que respirar a educação, eles têm que ser referência. Então, assim, meu trabalho foi sempre ensinar, né, como a gente ser porta-voz dessa educação, porque uma educação que é tão fácil que as pessoas, infelizmente, principalmente no Brasil, deixam muito a desejar, é a educação de berço e a educação através do exemplo. É verdade. Então, é tão fácil, não precisa estudar compêndios para passar para os seus filhos, basta os pais serem bons exemplos, né? E você teve a experiência na prática ali desde o Chapeuzinho Vermelho. Isso. E daqui a pouco nós vamos para o intervalo começar, que vai ser bem rapidinho. E a gente vai falar com a professora Nelly muito mais sobre os outros empreendimentos aí do grupo da família e como que ela conseguiu chegar até aqui onde ela está hoje, sendo referência no que se trata de educação aqui no Amazonas. E hoje a minha entrevistada é a professora Nelly Falcão de Souza. Não sai daí não. Se você também quiser fazer parte do nosso programa e ser uma mulher aqui para aparecer para o mundo todo, envia a sua sugestão de pauta para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. Conta a sua história de vida para a gente. Quem sabe você não vai estar aqui comigo também comendo uma frutinha, tomando suco, um lanche aqui comigo e sendo visto, olha, para o mundo todo, viu? E tem a nossa linha direta, que é o facebook.com/amazoniamulher. Você interage conosco por lá também, curte a nossa fanpage, tem também, pode curtir as nossas fotos, compartilhar as nossas fotos e por lá tem um bate-papo mais informal com a nossa equipe. E o Instagram, que eu particularmente adoro, do Amazônia Mulher, que é @AmazôniaMulher, por lá você acompanha os bastidores do programa e quem que é a minha entrevistada do dia. Como hoje a minha entrevistada é a professora Nelly Falcão de Souza, nós já conversamos aí no primeiro bloco como foi que a professora Nelly ingressou na carreira da educação, da pedagogia aqui no Amazonas, e ela estava me falando que tudo começou com o Chapeuzinho Vermelho, não é, professora? Até ir para a escola infantil Pinóquio, né? Que você está aqui nos bastidores a gente conversando, ela falou de toda a historinha aí do Pinóquio. Queria que você compartilhasse agora com o público de casa, professora.
Então, quando saí do Chapeuzinho Vermelho, aí eu já parti para a minha própria escola, né? Porque o Chapeuzinho era alugado, eu era inquilina. E aí, ao sair de lá, eu parti, né, para construir a minha própria escola. E essa escola foi muito sonhada, muito idealizada. Eu pesquisei muito o nome que eu daria. E, finalmente, eu escolhi o Pinóquio. E, longe do que muitas pessoas associam o Pinóquio com a mentira. Na realidade, o Pinóquio, ele foi um boneco, né, que veio ao mundo construído pelo Gepeto, que tinha muito amor e muito desejo de ter um filho. E aí, esse boneco, ele se transforma em menino, então ele faz todas as peraltices de criança, mas ele é um menino muito corajoso e um menino que reconhece os seus erros e ganha a dádiva da vida, se torna um menino de verdade. Então a história que eu conto para o meu aluno é o seguinte: para você se tornar um menino de verdade, você tem que fazer como o Pinóquio. O pai do Pinóquio não mandou ele para a aula e ele reconheceu que tinha que ir para a aula para ser de verdade. Então a criança entra na escola com 1 ano e 6 meses e ela chega muitas vezes ainda sem falar, usando fralda, ainda não tem os hábitos ainda instalados, os hábitos de higiene, a convivência com outras crianças. E eles aprendem, então eles passam, assim como o Gepeto construiu um Pinóquio, a escola constrói vários meninos de verdade para aprender valores da vida, para serem corajosos, para reconhecer seus erros, entender que a mentira não leva a lugar nenhum. Então, é isso que eu queria que as pessoas, quando pensei nesse nome, que interiorizasse. Quando escolhesse Pinóquio para a escola, é porque lá a criança ia aprender valores e ia aprender a ser um menino de verdade. Esse é o apelo do Pinóquio. E o Pinóquio foi pioneiro, né, como escola particular, no sentido de ser a única escola em Manaus que de fato foi construído pensando nesse sonho de criança. Tanto é que a arquitetura dela, ela é nos moldes da estrutura das casas da vila onde o Collodi morou, na Itália. Collodi é o autor do Pinóquio. E na época, em Manaus, nós não encontrávamos, por exemplo, sanitário infantil, pias infantis, né? Algumas escolas até cortavam o vaso sanitário para baixar e tal, para você ver como as coisas evoluíram. E na época, há 30 anos atrás, nós não tínhamos essas oportunidades que nós temos hoje. Então, mandava buscar tudo de fora. Você já foi muito visionária, né? Foi. Realmente, a gente teve uma visão. Porque já começaram assim, exatamente, né? Professora, o nome da família Falcão remete a exemplo de empreendedorismo na área de educação. Como é que fica o seu sentimento em relação a esse reconhecimento aqui dos Amazônidas? O reconhecimento assim, muito gratificante. Quando eu comecei a trabalhar, o meu marido até achava que aquilo era só um hobby para mim, e até porque ele também já tinha uma vida já estabilizada, e ele achava que o Pinóquio era um hobby, um mimo que eu tinha e etc. Mas o Pinóquio cresceu, foi reconhecido desde o primeiro dia de funcionamento do Pinóquio, foi casa cheia. É uma escola que se revitaliza a cada ano, e tanto é que ela continua, mesmo com a concorrência, que hoje está bem maior do que a época que nós iniciamos. Ela não foi abalada, e a fidelização da clientela
foi fantástica. Foi essa fidelização que me encorajou a partir para o colégio, que é o Colégio Marta Falcão. E a fidelização do Colégio Marta Falcão, que é destinado ao ensino fundamental e médio, me encorajou a dar mais um passo, que é a Faculdade Marta Falcão. Então, eu fechei um ciclo, que era o meu sonho de pesquisadora em educação, que era ver o resultado de um bom trabalho pedagógico, de um trabalho sério, né, que vem das fraldas até a profissionalização dessa criança. Então, hoje eu posso dizer assim, que o meu trabalho me trouxe um resultado dentro dessa pesquisa, dessa linha do tempo, fantástico, porque eu vejo quanto é, sabe, precioso uma boa educação de base. E aí eu começo a lamentar que essa educação de qualidade não possa ser igual para todos. Verdade. Porque aí entra o meu lado também humanitário, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito humanista, e o que me levou a fazer uma outra experiência. Crianças classe média, né, classe média, média alta, e crianças pobres de periferia. Então, paralelo ao Pinóquio, eu criei uma creche para crianças carentes. É sobre essa creche que eu quero falar no terceiro bloco, viu, professora? Que tem ajudado aí várias crianças ali do bairro de Redenção e adjacências. Nós vamos falar sobre mais esse empreendedorismo aí da professora Nelly Falcão de Souza, viu? Você não sai daí, quer saber um pouco mais comigo? Então pronto, tá combinado. Não sai daí, pega sua água, seu suquinho, seu café com leite e vem pra frente da telinha assistir o Amazônia Mulher de hoje, que olha que é a minha entrevistada de hoje, ó, Nelly Falcão de Souza. Vem logo, não sai daí não. Se você por acaso perdeu o primeiro e segundo bloco, olha, perdeu muita coisa. Então, se eu fosse você, eu corria no boraver.com.br daqui a pouco, viu? Só depois que terminar o programa, para rever o primeiro e segundo bloco do Amazônia Mulher de hoje, que está imperdível. Porque sabe quem é a minha entrevistada de hoje? Professora Nelly Falcão de Souza. Tia Nelly, como os alunos costumam te chamar, tia né? Nelly. Como carinhosamente costumam te chamar, né? Os alunos que saem desde pequenininhos e já estão na faculdade hoje. Mas, terminando o segundo bloco, nós estávamos falando sobre um outro empreendimento da professora Nelly, junto com seu esposo, que é a creche Zezé Pio de Souza, né, professora, que fica situada ali no bairro da Redenção. Como foi que surgiu essa creche e a vontade de ajudar essas pessoas mais carentes, professora? Então, mais uma vez, né, incentivada pela história da minha mãe. A minha mãe, ela foi muito pobre, órfã, e ela só conseguiu, né, como ela diz, ser gente por uma mão, né, porque surgiu na vida dela uma mão amiga, uma pessoa que apoiou, né, que foi sensível, né, ao drama dela de criança pobre que queria estudar e não podia. E aí deu livros, deu primeiro emprego, né, que foi o doutor André Araújo, que ela chamava de Paim, que é o pai da dona Rita Calderari. Ele era diretor da Escola de Serviço Social e era um grande sociólogo. E ele, então, ele não concebia realmente uma criança querer estudar e não ter. Então, ele ajudava muitas pessoas em Manaus. E a minha mãe sempre contava a história dela para nós. Dizia que quando se ela ganhasse dinheiro um dia, tivesse dinheiro, ela abriria um orfanato ou uma creche para ela pagar, devolver, né, a ajuda que ela teve. E você sabe que professor
não consegue realizar esse sonho porque, infelizmente, o salário não permite que ele faça economias, poupança, etc. Mas ela também foi abençoada de ter uma filha, né, filhos, né, como nós, mas principalmente eu que segui. E que casei com uma pessoa que também foi contagiada por esse nosso espírito humanitário e que me deu todo o apoio como empresário. Então, eu fiz uma surpresa para a mamãe, né? Construir essa creche para que quando ela se aposentasse, ela pudesse trabalhar na creche comigo. Então, nós fizemos a creche com recursos próprios. O terreno da creche era do meu pai, que ele doou para fazer a creche. O nome da creche é o nome da mãe do meu marido, do Geraldo, a dona Zezé Pio de Souza. E ali foi um encontro de família, né? Souza, pelo lado do meu marido, Falcão do meu. Então ali foi realmente um abraço. E aí a gente vem seguindo, né, com a creche. E eu também tenho vários alunos meus da creche, inclusive que outro dia foi me oferecer serviço de intercâmbio internacional, que tem fluência em inglês, que faz o EA. Então são tantas alegrias e eu vejo que eu consegui, com muitas crianças de lá, dar o mesmo futuro das crianças do Pinóquio. Então, isso para mim é a maior emoção. E assim como a minha mãe disse que queria acabar os dias dela na creche, eu digo sempre que eu posso até abdicar, me desfazer das minhas instituições, mas a creche vai ser para eternizar essa nossa passagem aqui, né, pela terra. Deixar um legado. Deixar um legado como de amor, quem de faz carinho. Educação. Hoje ninguém quer mais ser professor. Pois é, Eu parabenizo e agradeço meus professores fiéis, porque sem eles eu não teria chegado onde cheguei. Eu saí de 60 alunos lá no Chapeuzinho para quase 5.000 alunos. Né? Então foi um avanço, mas eu só consegui tudo isso porque eu criei uma equipe de pessoas apaixonadas pela causa, que é a educação. Quero, inclusive, mandar um beijo para todos os professores, professoras lá dos centros de ensino da professora Nelly Falcão. Um beijo especial para minha irmã, tia Jo, né? Maravilhosa, uma alfabetizadora esplêndida, já trabalha no Pinóquio 20 e poucos anos, foi para lá uma criança e hoje é uma pessoa que todos os pais querem que ela seja alfabetizada. Alfabetizou meus netos, né, a tia Jo. Tia Jo. E assim, essas pessoas é que me fazem ter energia, ter coragem, ter motivação para investir. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Amazônia Mulher, viu? Eu sei que a sua agenda aí é corrida, é lotada de afazeres. Sua folga é no domingo, né, professora? Mas você está aqui com a gente gravando hoje o Amazônia Mulher. E para finalizar o programa de hoje, eu queria que você deixasse um recado para sua mãe, a dona Marta, que foi sua grande inspiração e é sua grande inspiração, né, professora? Eu sou apaixonada pela minha mãe. Assim, eu acho que essa minha paixão por criança, essa minha responsabilidade, tudo veio, né, em detrimento à forma como ela nos educou. Né? Hoje a mamãe, infelizmente, está recolhida, mas eu todos os dias vou à casa dela. A gente está cobrindo a mamãe de carinho, porque ela passou a vida toda dedicada aos outros. Não tanto aos filhos, para você ver como né? Não é a questão de quantidade de atenção, é qualidade. A mamãe era uma pessoa ausente de casa, mas era tão presente que você vê, né, o que ela criou, com apoio, claro, eu não falei, também da minha grande paixão, que é meu pai, que foi um grande incentivador dela. Então, mamãe, um beijo para a senhora, eu lhe amo muito. Ai, que lindo. Olha, eu queria deixar um telefone aqui, tá aparecendo para você, telefone lá da creche,
Para quem quiser, acho que deve ter uma lista aí já de crianças, né, professora? Lista, faz fila. Quem quiser doar também, né, professora? Fazer doações, inclusive de roupa usada, para fazer alimentos, porque além das crianças, a gente ajuda os pais. O próprio colégio tem projetos fantásticos para ajudar a creche, porque são crianças comprovadamente pobres, né? E, professora, eu queria agradecer novamente a sua presença, viu? Muito obrigada de verdade. As portas do Amazonsat, do Amazônia Mulher, estarão sempre abertas para você, viu? Muito obrigada, foi um prazer enorme participar do programa de vocês. Olha, eu queria também agradecer a todas vocês de casa que me acompanharam nessa tarde, viu? Se você está acompanhando no horário das 15h30, saiba que tem 18h30 reprise, também para aquelas que acordam mais cedo, às 5 horas da manhã. Eu queria agradecer muito a toda a equipe, o carinho e dedicação com que nos receberam hoje aqui da Peixaria Poraqué, que foi o cenário do Amazônia Mulher de hoje, viu? Um beijão a todos vocês. Marcelino, Júlio, muito obrigada, viu? Eu vou ficar aqui papeando um pouco mais com a professora Nelly, degustando essas frutinhas, né, professora? Cortesia da casa, né? Beijão pra vocês, tchauzinho.